família Lagoinha, seja muito bem-vindo ao Todo Dia, o nosso canal de devocionais aqui da nossa igreja. Você que é novo aqui na nossa igreja, não esquece, se inscreve, compartilha, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, envia para todo mundo, enfim, vamos junto fazer essa mensagem todo dia chegar ao coração de alguém. Vamos juntos ser um missionário, vamos juntos espalhar a palavra de Deus que salva, transforma e liberta. Eu não sei você, mas o meu desejo é viver uma vida que agrade a Deus. E a primeira coisa que a gente entendeu ontem é que Deus nos deu, Deus confiou a nós tempo, tesouro e talento para que a gente possa desenvolver. Então, uma vez que nós entendemos que temos tempo, tesouro, talento, e isso foi dado por Deus de graça, isso foi confiado a nós por favor, por bondade de Deus, a gente começa a entender o que o salmista diz no Salmo 23, que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguiriam todos os dias, ou seja, nós não alcançaríamos, mas elas nos encontrariam, elas nos encontram no meio da caminhada. Favor, bondade de Deus sobre a sua vida vai te encontrar na sua caminhada. E aí o texto de Lucas 19, que é o texto que a gente está lendo essa semana, a partir do verso 11 até o verso 27, Jesus, depois de ter entrado na casa de Zaqueu e ter acontecido toda aquela transformação na vida de Zaqueu de forma tão repentina, aqueles homens começam então a questionar Jesus, por que ele sentava com aqueles homens, por que ele andava com aquele tipo de gente. Então ele conta uma parábola e falando de um senhor confiou então a mina na mão dos seus escravos e tempo depois ele volta para poder ver, para poder pedir aos seus servos aquilo que eles tinham feito com a mina que receberam. E sabe o que é interessante? É que o texto só diz que ele coloca, olha o que vai dizer o texto, olha só, a partir do verso 11. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhe uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele, um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 dos seus servos e deu a cada um 10 moedas de prata, dizendo, invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Percebe? Ele dá uma missão para os seus servos. Ele dá uma missão, mas uma missão já munida de uma partida, munida de tudo aquilo que eles precisariam, ou seja, ele não fala, olha, multipliquem, mas vocês não têm um ponto de partida, ele diz, multipliquem, porque eu já supri vocês do material, da matéria-prima que vocês precisam para poder viver uma vida de multiplicação. Aqueles servos conheciam o seu Senhor, viam o seu Senhor e por isso, então, sabiam que o seu Senhor tinha prazer em multiplicar tudo aquilo que era colocado nas suas mãos. Aquele Senhor, então, estava permitindo com que aqueles homens pudessem viver uma vida e entender um princípio da vida. A vida é a longo prazo. Multiplicação, ela pode acontecer instantaneamente, ela pode acontecer de uma hora para outra, mas a verdade é que enquanto o Senhor não voltasse, era tempo de multiplicar. Enquanto o Senhor não dissesse, chega, era tempo de multiplicar. Enquanto o Senhor não dissesse, basta, era tempo de multiplicar. A vida de um discípulo, a vida de um servo do Senhor é alguém que tem prazer em multiplicar, em todo instante, a todo tempo, de qualquer forma. E é interessante porque o texto vai dizer que aqueles homens cercavam Jesus e queriam falar a respeito do reino dos céus, porque eles imaginavam que ia ser naquele momento. Os discípulos imaginavam que ia ser naquele momento que o reino de Deus começaria. E Jesus, de fato, está caminhando aqui já para o seu final da vida, está caminhando já para a sua crucificação. Ele estava indo para Jerusalém provavelmente pela última vez para poder então ser crucificado. E ele sabia que seus discípulos ficariam frustrados porque eles tinham planos sobre Jesus. Eles esperavam todos os dias acordar e ter Jesus ali, mas estava chegando o dia em que eles acordariam e não teriam mais o seu Senhor ao lado. Acordariam e não veriam mais Jesus ao seu lado, orientando a sua caminhada. Então Jesus se antecipa. Antecipa entregando a eles um presente, antecipa entregando a eles recursos, antecipa entregando a eles tudo aquilo que eles precisariam antes mesmo que a frustração batesse a porta. Porque não tem nada mais frustrante que você colocar esperança, expectativa sobre alguém e de repente esse alguém, esse trabalho, esse projeto, esse plano, de uma hora para outra acaba. Sabe aquela esperança que a gente tem num trabalho, sabe a esperança que a gente tem num relacionamento, a esperança que a gente tem na nossa família e de repente parece que de uma hora para outra tudo acaba, tudo se foi.
era exatamente essa fase que os discípulos iriam entrar. Então Jesus entrega para eles, e não só entrega o que eles precisavam, como dá uma missão para eles. Compartilhem aquilo que vocês já receberam. Multipliquem aquilo que vocês já receberam. Porque se a graça é a ausência de mérito e não de esforço, usufruir da graça requer de nós esforço de multiplicação. A graça, a Bíblia vai dizer que a gente precisa caminhar, e a nossa vida precisa ser de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. Ou seja, a nossa vida, a graça que a gente recebe de Deus, precisa ter multiplicação, precisa ter um avanço. A nossa graça que a gente recebeu de Deus, que nos salvou, ela não pode parar em nós, tem que multiplicar. O Senhor te dotou de tempo, de tesouro, de talento para poder multiplicar na vida de outras pessoas. Tem pessoas à sua volta que estão querendo receber aquilo que você já recebeu de graça. Então, em nome de Jesus, levanta essa cabeça, vai para cima. Existe multiplicação de Deus preparada para você. O pouco que Ele te entregou é suficiente para multiplicar na vida de outros. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até amanhã, se Deus quiser.